E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 38. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 38. Vamos orar e pedir direção ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor conduz os seus filhos para os riachos. O Senhor conduz os seus filhos para os verdes pastos. Os pastos verdejantes, aonde se encontra a melhor grama para se alimentar, porque todas as ovelhas que tem o bom pastor são direcionadas a comer, a beber e receber o devido cuidado do bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, que é fiel em conduzir seu rebanho. Pois eu lhe agradeço, Senhor, por essa oportunidade de nos conduzir e nos ensinar hoje o que nós devemos aprender para esse dia. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, por sua presença aqui. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 38. Antes de iniciar, né, de ler, né, esse trecho da Bíblia que nós vamos estudar, nós precisamos vincular a palavra que eu preguei a semana passada, porque é a continuidade da história que nós estamos estudando. Então vamos lá, já vou explicar o contexto para vocês entenderem. Deus concedeu uma grande vitória para um jovem chamado Jonatas. Jonatas era um príncipe porque era filho do rei Saul. E Deus moveu o coração do próprio Jonatas a sair do acampamento e levar consigo o seu fiel escudeiro para se batalhar contra um destacamento filisteu, um grupo filisteus. E os filisteus eram o inimigo declarado de Israel, né? No mundo espiritual, nós entendemos que os inimigos representam as forças do mal, ou seja, Satanás e seus súditos, que são muitos demônios, que têm por objetivo em conquistar aquilo que Deus quer lhe atribuir. E assim funcionava, por isso que quando nós lemos a Bíblia, devemos ler de maneira profética, com olhos espirituais e não apenas com olhos carnais. Ou seja, muitos dizem, o Antigo Testamento, Pastor Cris, eu não gosto de ler porque tem sangue, porque tem muitos mortos e porque pessoas dizem que é homem de Deus, Josué diz que é homem de Deus e mata a cidade, mata a pessoa, mata a mulher e mata todo mundo. Não. Há um contexto, há um significado e há um motivo de justamente na lei acontecer todas essas coisas e não mais acontecerem na graça. Mas na graça elas ocorrem sim, mas de maneira simbólica. Então, quando se trata de amorreus na Bíblia, de filisteus, veja com olhos espirituais como se realmente esses inimigos representariam Satanás, o seu maior inimigo, aquele que quer conquistar, roubar, tomar sua casa, sua família e os seus, em nome de Jesus. Mas você tem que se levantar. E um dia desse, o próprio Jonatas, movido por Deus, pelo coração do Senhor, saiu a conquistar sozinho, junto com seu escudeiro, um destacamento filisteu. A Bíblia diz que ele teve que subir um desfiladeiro, né, um pequeno monte, onde eles estavam lá, pediu conselho, uma confirmação ao próprio Senhor, e Deus confirmou, e ele foi lá, 2 contra 20, Samuel venceu, 2 contra 20, olha aqui o poder de Deus, pessoal. Mas não parou lá, porque além disso, dessa vitória, o Senhor
ele colocou sua mão poderosa, porque os filisteus começaram a entrar em terror, em pavor. Deus colocou confusão dentro do arraial filisteu, ao ponto que eles começaram a se matar entre eles. A terra começou a tremer, imagina o negócio, né? O alvoroço. E aí, os filisteus, entre eles, começaram a se entrematar. Pois assim funciona quando um homem que teme a Deus levanta sua espada para guerrear. Por isso que o Senhor diz assim, esforça-te e eu te ajudarei. Ou seja, é um bom exemplo de Jonatas, que se esforçou. Foi em nome do Senhor dos Exércitos, mas teve que escalar a montanha, teve que fazer a sua parte, e ali, depois da confirmação por parte de Deus, Jonatas recebeu o apoio. E a força que Jonatas desenvolveu foi muito maior que suas forças naturais, porque uma capacitação sobrenatural veio sobre Jonatas e também sobre o escudeiro para assim corrigir os filisteus, aqueles que levantaram seu calcanhar contra o povo escolhido de Deus. Assim funciona o reino espiritual. Glória a Deus. Só que nós estudamos também a semana passada que o Senhor, ele permitiu uma situação para que Saul, o pai de Jonatas, ou seja, o rei de Israel, para que Saul pudesse revelar ainda mais a dureza do seu coração, a religiosidade que estava se formando dentro do seu coração. Não é à toa que eu chamarei essa palavra a máscara da religiosidade. Nós vamos estudar o perfeito perfil de um homem que se tornou religioso. Há religiosos que nunca conheceram Jesus. Ou seja, é o caso de muitos fariseus, saduceus, que eram religiosos da época de Jesus, duros, que nem sequer reconheceram Jesus. Mas acredito se quiser, há também religiosos que não eram religiosos, que um dia eram pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Eram pessoas humildes, eram pessoas quebrantadas, eram pessoas que dependiam do Senhor, assim como Saul foi. Mas no decorrer do tempo, Saul começou a mudar. Ele começou a mudar. Ah, meu Deus, há pessoas que basta dar poder para ela, para justamente abandonar a Deus, negar a Deus. É o caso de Saul. Porque você acha que a história de Saul foi permitido de estar gravado na palavra de Deus? Porque muitos, certamente, inclusive nessa noite, vocês reconhecerão. E quem sabe, seja você em dizer, meu Deus, um dia eu fui humilde, um dia eu fui sensível à voz de Deus, mas no decorrer do tempo apresentou-se situação que meu coração se enalteceu. Eu virei orgulhoso e a máscara da religiosidade começou a se formar na minha vida e assim eu me tornei um Saul. Pois se Deus está te dando essa palavra, é para justamente te dar chance de te arrepender. Quem sabe o poder dessa palavra possa vir contra ti como um martelo e a se despedaçar em 1000 pedaços o orgulho que o mundo e a situação, ou talvez uma suposta prosperidade, a posição de um rei que se assentou, que se achou suficientemente forte ou dependente de si mesmo para ser independente de Deus. E ali essa pessoa ser reconhecido por Deus como um homem que não teme mais o Senhor.
Pois a Bíblia diz, meus amados, que certamente Deus, o Senhor, permitiu uma situação muito interessante para revelar o coração de Saul. Mais uma coisa, inclusive, porque depois de Jonatas ter vencido sua batalha, porque ele venceu, claro, né, com Jesus Cristo, Jonatas, ele estava acompanhado dos seus soldados e Deus permitiu que eles entrassem num bosque, numa floresta. E nessa floresta eles acharam mel silvestre, mel puro, hein? Não xarope, mel. E eles tinham muito fome, Jonatas teve muita fome, então ele pegou sua lança e com a ponta da sua lança ele colocou mel na sua boca. E a Bíblia diz que imediatamente os seus olhos começaram a brilhar. E eu fiz um paralelo, há uma simbologia extraordinária nela, porque o mel representa a palavra de Deus, né? Representa as Escrituras. E quando você tem fome e você é direcionado pelo Espírito Santo a estar onde deves estar, pois certamente o Senhor o levará a encontrar o mel que transformará o seu semblante. Porque a palavra, o mel verdadeiro, ele faz seus olhos brilhar. E aqueles que, mesmo achando mel, não têm seus olhos que brilham, é porque não comeram ainda. Apenas provaram, mas ainda não provam, porque se provam da revelação e a crer, certamente os seus olhos brilharão, em nome de Jesus. Então, para aqueles que ainda vivem com o espírito apagado, eu lhe convido a não ser como os soldados que acompanhavam Jonatas. Por que, pastor Cris? Porque os soldados que acompanhavam Jonatas tinham recebido uma ordem por parte do rei, de um rei que estava bem desviado já, de um rei que estava bem insensato. E esse rei diz assim, Saul, né? Ele diz assim para os soldados, proibido comer na batalha. Proibido comer na batalha até que todos os filisteus morrem. Os filisteus estavam, os soldados estavam todos famintos e estavam enfraquecidos na batalha, meus queridos. Que insensatez, meus amados. Que insensatez levar os seus homens para batalhar e proibi-lo comer. E esses soldados passaram ao lado de uma grande oportunidade. De quê? De comer mel e de se fortalecer na batalha. Mas um rei insensato os impediu comer mel. E há muitas pessoas assim, meus amados, que Deus permite que você coma mel. Mas, infelizmente, por estar debaixo de uma autoridade insensata, essas pessoas são proibidas de receber as revelações que podem lhe fazer bem para que vocês vençam todas as batalhas que Deus tem para a sua vida, a fim de que vocês vençam. Mas por estar debaixo da autoridade de Saul, ainda o povo perece, né? Bom, isso é o caso. Então, que mais nós vamos falar? Sim, e o rei Saul? O rei Saul, a Bíblia diz que depois dessa, ele não se contentou apenas com essa vitória. Ele não se contentou apenas com essa vitória, porque ele decidiu atacar os filisteus, mais filisteus. E diz a palavra de Deus que Saul, ele consultou o Senhor. Ele consultou o Senhor para saber se devia ir para a batalha ou não. Olha isso, esse Saul, né? Que hipócrita, né? Ou seja, nós vimos nas palavras anteriores que recusou esperar o profeta Samuel, porque se achava certamente o dono de tudo por ser rei e não precisa mais de profetas, que são voz de Deus a direcionar para a batalha. Mas ali ele deu uma de crente. Eu vou consultar o Senhor, se realmente é para ir para a batalha, né? Isso é a perfeita característica, inclusive, de um verdadeiro religioso. Sempre vai dar um ar de vamos buscar o Senhor.
E aquela famosa frase que Jesus diz: acoa uma mosca, mas deixa passar um camelo. Saul começa a criar, a colocar a sua máscara de religioso hipócrita. E veja em 1 Samuel 14:38 o que Saul diz. Disse então Saul para seus soldados: venha cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Por quê? Porque quando ele foi consultar a Deus, para saber se era para ir, para atacar os filisteus, a Bíblia diz que Deus não respondeu para ele. Não respondeu nada. Na época, na lei, como se fazia para falar com Deus? Com os profetas, Deus realmente falava em visões, Deus falava em sonhos, ou até mesmo audivelmente, né? Mas para certos outros sacerdotes, ou até mesmo para certos reis, o que acontecia? Eles consultavam o oráculo, que inclusive era uma prática de tradição religiosa que outros mesmos pagãos praticavam. E eles sorteavam, eles tiravam a sorte. E nós vamos ver que Saul, ele fez isso. Tira a sorte, certas coisas, para receber resposta por parte de Deus. E Deus simplesmente não respondeu nada. Então olha que Saul fez. Ele chamou seu exército e diz assim: descobrimos, vamos descobrir que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Por quê? Porque porque Saul, ele deu um comando para que nenhum homem coma durante a batalha. E ali, certamente, Jonatas quebrou a ordem do pai, do rei, e comeu mel. Mas os soldados, eles não comeram mel. Eles foram obedientes, mas o único que desobedeceu à ordem do pai, da autoridade que estava instituída sobre ele, mesmo que seja uma autoridade corrupta, uma autoridade que não prestava, pois, que ou não, houve uma quebra de princípio. E Saul diz assim: mesmo que fosse o meu próprio filho, ele deverá morrer. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara. Estou pronto agora para morrer. E Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Uau! Essa passagem, meus amados, revela mais um ponto negativo de Saul. Observam como a religiosidade estava revestindo o rei. É muito importante vocês serem instruídos acerca disso, porque vocês devem aprender, pelo menos aqui, a identificar a máscara da religiosidade. Pode ser para alguns em ministério no qual estão, em igrejas que frequentam, ou pode ser até mesmo dentro da sua casa, pessoas que se vestem
da máscara da religiosidade. Então, a religiosidade, meus amados, ela cria raízes em corações endurecidos. Se você quer saber como a religiosidade ela tem força e ela mantém sua força, é quando ela encontra um coração duro. Pessoal, olha que palavras duras o próprio pai falou do seu filho. Olha que insensibilidade, que dureza. Você come o mel, eu o proibi, então você vai morrer. E que Deus me castiga se você não morrer. Jonatas. Como Saul foi duro e impiedoso com seu próprio filho. Mesmo Saul sendo rei, entre nós, que moral tinha Saul para julgar o caso de Jonatas? Que moral esse rei, sem nenhuma moral, tinha autoridade para julgar uma causa dessa? Primeiro, Saul se mostrava implacável diante do próprio princípio que ele mesmo estabeleceu sobre justamente a falha do seu filho e declara morte sobre ele, meus queridos. Só que a característica de um religioso é justamente acuar uma mosca e deixar passar um camelo. Ora, escuta-me bem o que vou lhe dizer. Se a mesma medida de justiça e severidade de Saul houvesse sido aplicado sobre ele, pois Saul já estaria morto já faz tempo. E a Bíblia diz que da mesma maneira que medir, serás medido. Ou seja, tem pessoas que são muito duras, muito duros, muito rígido com certas pessoas, mas elas mesmas não são com si mesmas contra o pecado. E isso é a característica de um religioso. Meus amados, cuidado e não me mal interprete, porque ser radical é uma coisa. Porque para viver para Deus e entrar pela porta estreita, tem que ser radical. Mas não confunda radicalismo com religioso e rigidez. Porque Jesus era radical e é radical. Era radical enquanto estava com seus discípulos e ensinou seus discípulos a serem radicais. Mas Jesus não era duro. Embora muitos pulam de versículos e algumas parábolas para não pregá-la no púlpito para se esquivar, que muitas pessoas possam sair e alegar: olha, eu não quero seguir um Deus duro como esse, porque muitos pensarão no dia do julgamento que nosso Deus é um Deus duro, severo. Mas não confundo religiosidade, rigidez, dureza com radicalismo, posicionamento e ser implacável em assim obedecer aos mandamentos do Senhor. Há uma grande diferença. E Saul, ele desrespeitou Samuel. Olha isso. Desrespeitou o profeta. Saul desrespeitou o Senhor. Saul desrespeitou a arca da aliança. Nós vimos a semana passada, porque Saul achava e a considerava como um objeto. Quando eu preciso, eu chamo a arca. Mas quando tudo está bem para a minha vida, eu não preciso mais da arca da aliança. Desrespeitou a aliança. E Saul é orgulhoso. E Saul é sem misericórdia. É a característica de um verdadeiro religioso. Saul tem uma trava no olho e quer tirar o cisto do olho do seu filho.
por acaso, alguns Saul pais estão se vendo e cobrando dos seus filhos aquilo que eles mesmos não fazem? Cobra o seu filho por ter comido do mel da floresta, mas eles mesmos não ouvem Samuel, não ouvem seus vinhateiros, não ouvem seus pastores, e dizem assim, sim, tá bom, Samuel, você está certo, mas depois, nas suas costas, apresenta sacrifícios, eles mesmos pacíficos, sendo que era o papel do próprio Samuel a fazer. Ou seja, hipócritas, colocam um fardo religioso que eles mesmos nem mesmo carregam. A religiosidade, meus amados, é algo tão perverso. Escuta isso. É algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que o pecado da imoralidade. Sim, meus queridos, é exatamente o que eu estou afirmando. Você sabe por quê? Porque, diferente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Ele é vacinado contra o arrependimento. Porque uma prostituta se arrepende. Maria Madalena. Um cobrador de imposto se arrependeu. Mas o religioso, ele tem como aliado o orgulho, porque parte da sua máscara. E até que haja orgulho, é impossível que haja arrependimento. Olha que Jesus afirmou aos religiosos. Mateus 21, 31. Ele diz assim, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas entrarão antes de você no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Olha só. 3 características importantes que se encontram num religioso. Anota. Primeiro, a justiça própria. Um religioso, um Saul, ele quer justiça própria. Segundo, a máscara espiritual de um religioso. Um religioso precisa colocar uma máscara de espiritualidade. Ele precisa se revestir de falsos dons, ele precisa enganar, camuflar sua religiosidade com falsas profecias, ou até mesmo com muita folha. Isso é o poder o mais convincente, justamente onde muitos são enganados do espírito da religiosidade, é camuflar sua espiritualidade com muito conhecimento da Bíblia, com muita letra. E, finalmente, o terceiro é o orgulho. O orgulho. Bom, agora, reparam aqui, meus amados, que Saul, ele quis estabelecer sobre Jonatas justiça própria. Justiça própria, e não vindo de Deus. Porque que eu saiba, não foi direcionado por Deus que Saul ordenasse
aos seus soldados não comerem até vencer os seus inimigos. Porque isso é coisas de insensato. Porque quem vai para a batalha não jejua, meus queridos. Se jejua antes da batalha e não durante a batalha. Quem vos ensinou a fazer isso? Se por acaso há um líder que vos ensina isso, é totalmente insensatez. Está errado. É coisa de Saul. Porque se jejua para preparar-se para o dia mau e não durante o dia mau, meus queridos. Né? Bom, e por mais que o Senhor tinha apontado o erro de Jonatas, quando Jonatas foi tirado à sorte, porque isso aconteceu, né? O Senhor, o Deus de Israel, ele nunca falou para Saul, mata esse. Não, isso é coisa de Saul. Isso é coisa de Saul. Ou seja, o religioso, ele estabelece a sua própria justiça. Ele impõe um fardo que ele mesmo não carrega. Ele machuca. Ele machuca. Ele não machuca para levar para o céu. Ele não fere para levá-lo para o céu. Não. Ele o machuca para o desestabelecer injustamente. Isaías 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como de folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, a justiça do homem é trapo de imundícia, meus queridos. Isso deixa clara a palavra de Deus. A máscara espiritual. A máscara espiritual é a força do engano que o religioso possui. Oh, meu Deus. O religioso, ele faz como Saul. Ele usa a arca da aliança para seus próprios benefícios. Chama a arca quando aperta a vida dele, quando o negócio está complicado, mas depois a recusa quando tudo vai bem. Segundo, diz a palavra que, olha isso, que Saul, ele consultou a Deus para saber se tinha que ir para a batalha ou não. Hipócrita Saul. Hipócrita. Recusou inserir o profeta Samuel para a sua batalha e toma uma posição que não lhe é outorgada, tomando o lugar de profeta, sendo que não é profeta. Hipócrita, esse Saul. Saul aponta uma mosca, mas deixa passar um camelo. Saul apontou o mel que Jonatas comeu, cujos seus olhos brilhavam, mas deixou passar o seu orgulho. Saul deixou passar sua independência de Deus. Saul deixou passar sua dureza. Saul deixou passar sua hipocrisia. Por acaso, meus amados, algumas máscaras religiosas estão caindo nessa noite? Continuamos. Versículo 45. Olha que diz: os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Olha que coisa bonita. Olha isso. Aquele homem que deveria ser exemplo dentro do ministério dele, duro, tal, que queria matar seu próprio filho, pois esse filho foi resgatado pelos próprios soldados. Olha isso. Olha isso, quantas pessoas são vítimas desses Saúls dentro dos ministérios e hoje estão feridos
feridos, porque Saul matou e não teve esses soldados para te ajudar. E essas pessoas, Saul, ele realmente desembainhou a espada e a transpassou. E hoje você está morto espiritualmente. Porque certamente esses soldados, esses membros que poderiam ter lhe apoiado, quando na verdade certamente poderia ter tido tua culpa. Ou talvez não. Mas a religiosidade fez com que muitos hoje, por ter se abrigado debaixo de Saul, hoje estão mortos. Feridos, desapontados, desanimados com qualquer igreja. E quando ouvem o nome de pastor, fogem. Já conheci pessoas assim. Já conheci pessoas assim. Que hoje foram restauradas. Porque Saul desembainhou no passado sua espada e quis matar Jonatas. Não teve piedade com ele. Não teve piedade por ele. Porque inclusive Jonatas fez o bem, comeu mel, quis a palavra, quis fazer aquilo que era justo. Mas Jonatas, desobediente, filho desobediente, me desonrou. Há muitas pessoas que sofrem por ter feito o certo. Em ministérios cujo líder tem como máscara a religiosidade. Se você é essa vítima, essa palavra vem em conta, vem para a sua vida. E que essa palavra lhe traz a esperança em saber que hoje o Senhor está lhe dando uma oportunidade de você reviver pela palavra, pelo favo de mel que estou lhe apresentando nessa noite. Porque se certamente você receber essa palavra como mel e a comer, pois os seus olhos brilharão e alguém irá lhe socorrer. Se os soldados não o fizeram, se aqueles que estavam debaixo da autoridade de Saul não o fizeram, porque tampouco tiveram piedade de ti, pois o Senhor te atrairá num ministério para ouvir as palavras de vida eterna, a fim de que, por meio da minha vida, eu te diga, pois eu não te condeno. Porque se tu, Jonatas, tu quis da palavra, tu quis fazer o bem, tu quis obedecer ao Rei Jesus e não aos homens, se tu viu coisas que tu não deveria ter visto, mas o Senhor, por X razão, te mostrou os frutos de Saul. E hoje essa espada está atravessada ainda, pois em nome de Jesus Cristo, que Deus me usa nessa noite para tirar a espada atravessada
do seu coração, ferido por uma igreja que quis matar teus sonhos, por causa de Saul, que não mostrou bom testemunho e que inclusive agiu pela sua própria justiça e não a justiça de Deus. Hoje, o Senhor te alcança e retira essa espada que transpassa teu peito para te libertar e te dizer: coma tu mel, coma tu da palavra de Deus, cresce nas Escrituras. E se Saul não te dá desse mel, deixa os mortos enterrar seus mortos. Saul quer morrer, quer ser um religioso, já está morto. Tu queras tu viver. Então, se Jonatas quer viver, porque não fez errado, porque quis realmente buscar o Senhor, mesmo que possa ter sua parte de culpa, pois na balança, certamente Saul tem muito mais culpa do que seu próprio filho. Muito mais culpa, porque para aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Mas para aquele que não recebeu tanto, menos será cobrado. Porque tu será cobrado conforme o nível de responsabilidade que Deus lhe outorgou e conhecimento que Ele depositou nas suas mãos. Então, meus amados, hoje o Senhor lhe dá oportunidade de recomeçar. Fecha os seus olhos e deixa-me orar por você. Querido Pai amado, como essa palavra foi clara, direta, objetiva, transformadora, poderosa, para se separar o espiritual do que é carnal, o sentimento daquilo que é espiritual. E assim o Senhor tirar nessa noite a espada da ferida provocada por Saul, porque inclusive Saul foi a pessoa mais próxima de Jonatas, porque Satanás sempre usará pessoas mais perto para que se envolvam emocionalmente e assim se ferem muito mais do que qualquer outra pessoa. Mas o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor não é homem para se estabelecer justiça imunda, porque a justiça do Senhor é justa, é perfeita. Por essa razão que o Senhor hoje traz a sua espada para julgar e te dar oportunidade, glória a Deus, de você se reerguer e assim voltar a ser aquilo que o Senhor te chamou a ser. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pois eu lhe agradeço, Senhor, pela graça e por nos conduzir. E até mesmo, muito obrigado por fazer que, inclusive, o Senhor permitisse que Saul queira matar Jonatas. Porque, se não fosse assim, essa vida não estaria ouvindo essas palavras. Muito obrigado, Jesus. Lhe agradeço. Aleluia e aleluia. Amém.